Olá, alunos! Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre Isaac Newton e também sobre as suas leis. Fazendo, como a gente já fez no caso da inércia, fazendo um complemento das leis de Newton. Bom, primeiro um pouquinho da biografia dele. Isaac Newton, ele nasceu em 1643, morreu em 1727. Foi um físico, astrônomo e matemático inglês. Seus trabalhos sobre a formulação das 3 leis do movimento levou à lei da gravitação universal. A composição da luz branca conduziram à moderna física ótica. Na matemática, ele lançou os fundamentos do cálculo infinitesimal. Então, como vocês podem ver, Isaac Newton ele fez grandes avanços aí na área da física, da matemática, e ele é uma pessoa que é impossível você estudar e não passar 3 anos no ensino médio, ou até mesmo os anos no fundamental, e não ter ouvido falar de Isaac Newton. Lei da gravitação universal. Em 1666, Newton foi o único a perceber a lei que seria básica para a compreensão de vários fenômenos, antes inexplicáveis, que ocorriam no universo. Ao cair da árvore, a mais célebre maçã da história da ciência, motivou em Newton a ideia de gravitação universal. Por que caiu a maçã? Partindo dessa pergunta, chegou à descoberta de uma das mais importantes leis científicas. Então todo mundo conhece a historinha da maçã, né? Isaac Newton estava embaixo de uma árvore, num piquenique. De repente, uma maçã caiu na cabeça dele e ele começou a se perguntar por que a maçã caiu, por que a maçã não ficou presa na árvore, por que quando ela se desprendeu da árvore ela desceu, em linha reta ali, caiu na cabeça dele. Então tem tudo isso daí. É claro que um pouquinho disso daí é um pouquinho também fantasioso, né? Newton já estudava muita coisa, ele já se perguntava sobre muita coisa em todo o período que ele fazia as suas descobertas, as suas pesquisas. Tinha várias pessoas também ali com ele, conversando, trocando ideia, vários cientistas trocando ideia. E conversando com esses cientistas, pensando naquilo que ele vivenciava. Então, não foi assim de um dia para outro, de repente ele dormiu e acordou com a ideia da lei da gravitação. Não foi de uma hora para outra, mas ele foi percebendo algumas coisas, E ali no meio científico, trocando ideias sempre com uma ou outra pessoa, ele acabou formulando essas leis, que a gente tem hoje. Isaac Newton elaborou então uma das mais fundamentais de todas as leis, a lei da gravitação universal. Nela, sustentou e provou que cada partícula de matéria atrai toda partícula outra de matéria. Não é só a Terra que puxa para seu centro a maçã da árvore, mas também a maçã puxa a Terra. Essa lei aplica-se a todos os planetas. O Sol atrai a Terra, esta atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Então, essa daí vai entrar dentro, depois que a gente vai ver da terceira lei, da ação e reação. Então, enquanto uma está tendo uma ação, a outra está tendo uma reação. Então, ela fala ali da maçã, Conforme a maçã, a Terra está puxando a maçã para o centro, é como se a maçã tivesse uma resistência de puxar a Terra, só que a Terra não tem comparação com a maçã, Então, ela é mais forte para fazer essa puxada aí da maçã. Newton mostrou que a força entre os corpos depende da sua massa, como da proximidade deles, e ensinou como calcular essas forças. Então, como eu falei para vocês, tudo isso daí não foi de um dia para outro, foram vários anos de estudo, e quando ele formulou as leis, formulou muito bem feito e a gente usa até hoje, Principalmente quem for trabalhar com qualquer ramo da física aí, vai usar bastante essas leis, tá? Então, as 3 leis de Newton. Isaac Newton estabeleceu 3 leis do movimento, ou as leis de Newton.
Essas leis, por que elas são chamadas de movimento? Porque ela vai trabalhar com coisas que sempre vai estar em movimento, né? Ou o próprio corpo, ou algum objeto. E então por isso que foi chamado leis do movimento. Ou, né, como é mais comum conhecida, você vai achar muito mais fácil por aí falar sobre as leis de Newton. Então a primeira diz que um corpo em repouso permanece em repouso. Se não é forçado a mudar, um corpo que se move continuará a mover-se com a mesma velocidade e no mesmo sentido, se não for forçado a mudar. Então essa daqui, primeira lei, às vezes a gente olha assim e fala assim, nossa, mas Isaac Newton teve que esperar a maçã cair na cabeça dele para ele pensar numa coisa tão bobo dessa? Um corpo em repouso permanece em repouso. Sim, a gente sabe disso, né? Mas só que são as leis e a gente começa a ver as aplicações dessa lei aí, a gente começa a perceber algumas coisas que a gente está tão focado ali isso daqui é óbvio, que a gente não percebe algumas coisas. Então ele fala ali, ó, se o corpo está em repouso, ele não vai sair do repouso dele até ser aplicado um movimento, até ser aplicada uma força que faça com que ele mude de lugar, né? Nem por exemplo, imagina você na sua casa, você tem uma mesa no centro da sala. Aquela mesa ela não vai sair dali, a menos que alguém empurre aquela mesa para tirar ela do lugar. Ou, né, se for uma mesa menor, essa pessoa consiga tirar do lugar, levantar essa mesa. Então existe uma maneira para você colocar uma força ali e mudar de lugar, senão ele vai ficar ali mesmo, né? Mas o que vai depender disso daí? Vai depender da força que você aplica nesse objeto. O objeto ele é muito pequeno, então você vai ter que aplicar uma força pouca. Agora, um objeto grande, a tua força vai ter que ser maior. E daí a gente vai entrar dentro da segunda lei, que mostra que a quantidade de força pode ser medida por uma proporção de mudança observada no movimento. Essa proporção é o que se chama de aceleração, refere-se à rapidez do aumento ou da diminuição da velocidade. Então, você vai aplicar uma força, vai tirar o móvel do lugar, você vai aplicar uma força, você vai começar com uma força, só que você percebe que quanto maior força você aplicar, mais rápido vai ser. Então, é como se você colocasse uma aceleração na sua força, né? Ou uma força na sua aceleração, e aquele móvel sai do lugar, tá? Terceira lei, a lei diz que toda ação causa uma reação e que a ação e a reação são iguais e opostas. Aqui a gente tem que parar e fazer um entendimento dessa questão de toda ação causa uma reação. Por quê? Porque em várias provas eu peço para o aluno colocar um exemplo. Aí o que ele fala? Se eu bater no meu amigo vai bater de volta. Tá, tudo bem, o amigo pode bater de volta, mas ele pode ser que ele não bata em você de volta. Pode ser que foi uma força muito grande, pode ser que ele vai chorar, pode ser que ele vai reclamar para alguém. Tem muitas coisas que pode acontecer, então não é uma certeza absoluta. Então, quando eu falo na lei de Newton, toda ação causa uma reação, significa aquilo que é certo, aquilo que eu tenho certeza absoluta que vai acontecer, tá? Então, se eu tenho, por exemplo, uma mesa no centro da sala, ou até mesmo uma mesa de jantar, né, no centro ali da cozinha ou de algum espaço que você tem, uma mesa. Se você aplicar uma força nessa mesa, ela vai estar em repouso, ela vai ser um corpo em repouso. A tendência dela é permanecer em repouso. Se você aplicar uma força que você percebe que a tua força é suficiente para empurrar, então, ó, você já passou pela primeira lei. Você está aplicando uma força para que aquele corpo se movimente. Você passou pela segunda. Você já viu a quantidade de força que você tem que aplicar. Qual vai ser a terceira? Ela vai ter uma resistência. Qual vai ser a reação dela? A reação dela, lembra lá da maçã e a terra, vai ser, vamos colocar entre aspas, né? Ela empurrar você de volta. Claro que a mesa não vai ter mãozinha para empurrar você de volta, mas
na física, né, nessa terceira lei, a gente entende que ela está tendo uma reação. A força que você aplica no objeto para trocar de lugar, para empurrar ele do lugar, ele aplica de volta em você. Então, isso sim é uma reação. É uma certeza que vai acontecer. Não é toda ação tem uma reação para qualquer coisa. Se eu for andar de moto sem saber de moto, eu vou cair. A ação é andar de moto sem saber e a reação é cair. Moto, bicicleta. Pode ser que sim, pode ser que não. Não é uma certeza absoluta. Então, eu não posso entrar dentro dessa lei da física. Mas pode acontecer. Pode. Mas não está dentro dessa terceira lei de Newton. A lei de Newton, ação e reação, somente aquilo que você tem certeza que vai acontecer, tá? E olha que ele fala aqui também importante, ó. A ação e a reação são iguais e opostas, tá? Então, claro, né, colocando um exemplo bem hipotético aqui, se eu empurrar uma parede, essa parede vai, entre aspas, me empurrar de volta. Eu não vou conseguir colocar uma força suficiente para empurrar a parede, né? Mas a mesma força que eu coloco para tentar empurrar uma parede, a força, através da ação e reação, a parede está colocando uma força igual. Olha ali, ó, ação e reação, iguais e opostas, tá? A gente vai ver cada uma delas mais detalhadamente em alguns exemplos. Primeira lei, que a gente chama de lei da inércia. Todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento uniforme em uma linha reta, a menos que seja forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, pensa assim, né? Nesse caso de linha reta, e vamos pensar num carro, ele está numa estrada em linha reta. Mas acontece que ele está indo ali numa certa velocidade, essa velocidade é uniforme, né? Ela não muda, a aceleração não está acontecendo, a velocidade é constante. Numa estrada onde eu tenho uma linha reta, mas de repente apareceu um animal na pista, né? De repente apareceu um cavalo na pista, um boi, um animal pequeno. Então, o que vai acontecer? Ele vai ser forçado a mudar aquele estado por forças aplicadas sobre ele. Então, o que vai acontecer? Vai haver uma freada, vai haver uma mudança de direção. Pode ser que o motorista jogue o carro para o acostamento ou para o outro lado da pista. Então, ele vai ser forçado a mudar, tá? Isso daqui, essa lei da inércia aqui, ela se aplica também nesse caso, se a gente for pensar como no desenho aqui, ó. Tem um carrinho, o motorista, ele precisou frear. O que acontece quando uma pessoa freia um carro? Qual que é a tendência? É o corpo ir para frente. Por isso que os carros, né, mais novos, todos vêm com airbag. Por quê? Porque a tendência é você se jogar contra o painel. Por quê? Porque ele fala, ó, todo o corpo continua em seu estado de repouso ou de movimento. Então, se o carro está em movimento e o carro parou, o teu corpo, a tendência dele é continuar se movimentando. Ele não vai parar junto com o carro. Então, quando alguém dá uma freada, a pessoa é jogada para frente. Por quê? Porque você está com o seu corpo em movimento uniforme e ao mesmo tempo o carro parou, o objeto ali, o carro parou, mas o seu corpo foi jogado para frente. Então, por isso que acontece alguns acidentes e a maneira que eles resolveram, né, para alguns aí, foi o uso do cinto, né? Eu tenho um caso de um tio que faleceu dessa forma, não era obrigado a usar o cinto, e quando eles bateram de frente com um ônibus, ele foi jogado para frente. Conforme ele foi jogado para frente, ele bateu a cabeça no painel e acabou falecendo. Faleceu ali mesmo, na hora. Então, por isso que a importância do cinto. Mesmo, né, se abaixar uma lei, não é obrigatório usar o cinto. Você tem que usar, não porque era obrigatório ou deixou de ser, mas para sua segurança. Por isso que é importante, tanto no banco de trás como no banco da frente. Porque se o carro parar bruscamente, você vai sim ser jogado para frente. Não adianta, é a lei da inércia, não vai mudar. E olha que
naquela época Newton nem imaginava os carros que a gente tem hoje em dia, né? Só que de qualquer forma é a lei da inércia. Se o teu corpo está em movimento uniforme, ele vai continuar. Então, numa freada vai acontecer isso mesmo, tá? Essa lei diz que, ao menos que haja alguma força resultante não nula sobre um corpo, esse deverá manter-se em repouso ou se mover ao longo de uma linha reta com velocidade constante. Por exemplo, ao pisar no acelerador do carro, o motorista pode sentir-se comprimido em seu banco, como se houvesse uma força puxando-o para trás. Na verdade, o que ele sente é a expressão de sua inércia, ou seja, a tendência que seu corpo tem de permanecer parado ou em velocidade constante. Isso também é verdadeiro, né? Se a pessoa acelera, isso às vezes a gente vê em alguns filmes até de comédia, né? Que alguma coisa é acelerada e a pessoa é jogada para trás. Por que ela é jogada para trás? Porque o teu corpo tem que ficar naquela posição. Se houve uma mudança, até que o seu corpo se alinhe a essa mudança, ela vai ficar na posição que ela estava, tá? Exemplo sobre inércia. Se puxarmos rapidamente uma toalha de uma mesa cheia de objetos, é possível retirá-la sem derrubar nenhum deles, graças à tendência desses objetos em manter seu estado de repouso. Isso acontece porque quando puxamos a toalha em alta velocidade, a força de atrito entre os objetos e a toalha é insignificante, graças ao comportamento do coeficiente de atrito dinâmico. Essa imagem que está aqui, ela tá no YouTube. Se vocês procurarem alguma coisa, puxando rapidamente toalha, alguma coisa, eu não consegui trazer o vídeo aqui, eu peguei só a imagem, né? Mas ele é bem legal, por quê? Porque é um professor de física numa sala de aula demonstrando isso daí. Então, você vê que tem objetos aqui em cima, tem um vasinho com flor, tem um potinho aqui, tem um prato, e ele puxa com muita rapidez. Aqui, ó, eles dão assim, você percebe que ele dá uma leve tremidinha, mas ele permanece, né? Ele não cai, ele não faz bagunça. É claro que isso daqui exige muito treinamento. Não adianta vocês querer chegar em casa já ir puxando a toalha da mesa, porque vocês vão quebrar o prato da mãe, vai dar problema, depois vai vir reclamar com a professora. Não é isso, tem que ter muito treino. Mas é possível sim. Às vezes a gente vê isso em desenho, né, em filme, em algum lugar assim, mas é possível. Por quê? Por causa da inércia. Os objetos, a tendência dele é permanecer aqui. Então, como não há atrito, o atrito é muito pequeno, é quase que desprezível entre a toalha e a mesa, o que vai acontecer? Ele pode sim puxar essa toalha com todos os objetos que estão em cima e o objeto, vamos colocar assim, né? Não sentir que está mudando ali alguma coisa ao redor dele, então ele permanece parado. Aqui o que a gente falou, né? Quando um carro sofre uma colisão, os ocupantes do veículo são jogados para frente, pois tendem a continuar movendo-se em linha reta. Uma maneira de evitar que isso aconteça é aplicando-lhes uma força que resista a esse movimento. Por isso, o uso de cintos de segurança é obrigatório. Então, aqui, né, são testes no carro, né? Quando o carro ele é projetado, ele tem que ser feito testes, né? Vários testes. Então, aqui são robôs, são máquinas, né? Bonecos aqui que não chega a ser robô, né? São bonecos, manequins, né? Que a gente fala, que são colocados aqui para ver o que acontece. Então, olha, você percebe que ele vai ser jogado. Olha a situação dos dois, eles estão inclinados para frente, porque na hora da colisão, o corpo dele foi jogado para frente. O que segurou? O cinto de segurança. Se não fosse o cinto de segurança, até mesmo a parte aqui traseira dele iria para frente. Por isso que em alguns casos as pessoas falam assim, ficou preso na ferragem, porque o corpo inteiro foi para frente. Aliado à batida, então aí sim forma um problema mais sério, tá? Então por isso que o uso de cinto de segurança, o próprio nome fala, né? Cinto de segurança, ele não é bobeira.
A mesma coisa acontece com cadeirinha de criança. Agora a lei não obriga mais o bebê a andar na cadeirinha. Mas eu acredito assim, que se o pai e a mãe ama o filho, ele vai colocar na cadeirinha sim, não importa o preço dela. Porque eu vi uma mãe falando uma vez que o caixão, ele é mais caro do que a cadeirinha. E é uma coisa muito pesada, mas é muito verdadeira. Porque a cadeirinha, ela vai segurar o bebê. Muitos e muitos acidentes aí, o bebê sobreviveu porque estava na cadeirinha. E a mesma coisa, né, pessoas com cinto. Se ela está com cinto, é bem mais tranquilo, porque ela vai ter essa segurança aqui. Uma outra coisa que também, né, quando giramos várias vezes, ficamos tontos. Por que isso acontece? Isso daí é comum, tem umas provas, umas brincadeiras, né, em gincana, que a pessoa gira ali em torno de um bastão, daí a hora que ela sai, ela cai. Ela tá totalmente tonta. Por quê? Porque o líquido contido no interior do ouvido continua girando, em razão da sua inércia. Então, você rodou, o líquido está rodando também. Quando você parou, mas o líquido não. Então, a sua cabeça continua ainda em rotatória, girando ainda. Por isso que você parece que você está meio bobo, né? Caindo à toa. E aqui também o exemplo do cavalo, né? Se o cavalo para, a pessoa está montada, né? Se o cavalo para, a tendência é fazer isso daqui, ó. É ela sair voando, né? Ou qualquer outro objeto. Às vezes tem pessoas que saem pelo para-brisa da frente do carro, né? Numa colisão. Então, isso daqui porque é inércia. O cavalo estava correndo, né? De repente ele freou, o que vai acontecer? Ele vai ter pela lei da inércia, ele vai continuar em movimento. E o movimento vai jogar ele para frente. Então, aqui são alguns exemplos da inércia. Segunda lei, força é igual a massa vezes aceleração. Então, aqui nessa formulazinha aqui, ó, o que é a força? A força é igual a massa vezes aceleração. Lembrando que a força, a unidade dela é o newtons, né? Por quê? Porque foi dado para ele, já que ele formulou, né? Foi dado para ele, em homenagem a ele, a unidade como N de newtons. A força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. De acordo com essa lei, para que se mude o estado de movimento de um objeto, é necessário exercer uma força sobre ele, que dependerá da massa que ele possui. Então, é o que a gente falou. Quanto maior vai ser a força que você vai ter que aplicar. Ao aplicar uma força sobre um objeto, imprimimos sobre ele uma aceleração, que será dependente da sua massa. Então, por exemplo, vamos pegar aqui, ó, se você está empurrando um carro, empurrando uma roda, não tem nem comparação você querer colocar a força que você aplicou para empurrar um carro na roda. Vai ser muito mais leve, né? Olha aqui essa segunda imagem aqui, tá empurrando um armário, mas o armário tem rodinha. Se o armário não tivesse rodinha, a força que estaria aplicando seria muito maior, mas com a rodinha facilita bastante. Então, cada objeto, ela vai depender muito da força que você vai aplicar nela, né? E ao mesmo tempo que você, por exemplo, imagina isso daqui, ó, que tem as rodinhas, né? Você viu um armário, você tava ali com pressa de tirar do lugar, você não percebeu que ele tinha rodinha, você foi e aplicou uma força muito rápido. O que vai acontecer? Vai aplicar nele uma aceleração. Então, você vai ver que ele vai muito rápido também. E qualquer objeto, né, que se tenha, a mesa, aqui um carrinho carregando mala, ou qualquer coisa que você tem, vai depender do tamanho do objeto para você aplicar a força. Ou, não vamos colocar tamanho, porque às vezes o tamanho não é assim tão importante nesse caso, né? Claro que quanto maior, maior a massa. Mas vamos colocar que vai depender da massa que ele tem para você poder aplicar a força. Aqui tem um exemplo para vocês, ó. Maior massa, maior inércia. Então, esse navio aqui, ó, são aqueles que são usados, né, para fazer cruzeiros, vai ter que colocar mais motores, mais objetos ali. Eu não entendo direito como que funcionam
um navio desse tamanho, mas ele não vai, se você colocar ele para competir com um barquinho de pesca aqui, isso daqui vai ser mais rápido. Por quê? Porque ele é menor. Para ele, né, se deslocar dentro do mar é muito mais fácil do que um navio desse tamanho, né? Então, quanto maior a inércia, quanto maior a massa, maior a inércia. Quer dizer, mais difícil vai ser para tirar esse do lugar, né? Imagina, você pegar precisar rebocar. Se precisar rebocar esse barquinho aqui, vai ser muito fácil. Mas e se você precisar rebocar um barco desse tamanho aqui? Então, você vai ter que aplicar maior força aqui, né? Por quê? Porque ele tem maior massa. Bom, força-peso. Vamos falar um pouquinho aqui da força-peso que vai entrar aqui dentro dessa segunda lei também. A partir da segunda lei de Newton, também chegamos a outra importante definição na física, o peso. Nós falamos já diversas vezes, já comentamos sobre isso, né? É comum a gente falar assim, eu vou lá na farmácia porque eu vou me pesar. Aí eu falo assim, nossa, eu tô tão pesada. Então, peso não tem nada a ver. O que nós vamos fazer na farmácia é medir a nossa massa. Peso é aqui, ó, força-peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Ela é calculada pela equação. Peso é igual massa vezes a gravidade, né? Aceleração da gravidade. Então, o que significa? Que nós não temos peso, nós temos massa. Então, e quando eu vou lá na farmácia, subo na balança, ou quando eu estou lá no mercado comprando batata e coloco um saquinho de batata em cima da balança, ou qualquer outra coisa, eu estou medindo a massa, eu não estou pesando. Peso é uma coisa, massa é outra. Claro que isso daí vocês devem saber porque nós já falamos muito disso, né? É comum, é claro que até eu mesmo, tanto tempo falando de física, ainda costumo falar, eu vou pesar, vou me pesar. Mas na realidade não estou me pesando, eu estou medindo a minha massa. Mas a gente sabe, na cabeça da gente, mesmo falando errado, que peso corresponde à atração exercida por um planeta sobre um corpo em sua superfície. Então, muitas vezes tem aquela piadinha, né? Que você fala assim, você não tá gorda, você só tá no planeta errado. Por quê? Dependendo da aceleração da gravidade do planeta, você multiplicar pela sua massa, o seu peso vai ser bem pequenininho. Só que o que vai acontecer? O seu peso, não é que o seu peso, a sua massa é pequenininha. Acontece que a atração exercida por aquele planeta vai ser pequena em cima de você. Que nem, por exemplo, a gente vê na Lua, né? O primeiro homem que pisou na Lua e alguns filmes também representam isso daí. Então, por que o homem ele vai flutuar ali na Lua? Ele não vai andar normal como a gente. Vai precisar daquelas roupas especiais e tudo mais. Porque a atração exercida sobre ele ali, né, que puxa ele para o centro da Lua, é bem menor. A gravidade, a aceleração da gravidade aqui é bem menor, independente da massa dele, tá? Então, se você tá com uma massa muito grande ou muito pequena, é independente do planeta que você vai, a sua massa vai ficar igual. O que vai acontecer é essa força, ela ter exercer uma atração maior ou menor ali pelo planeta. Apesar de a massa de um corpo ser fixa, não é o que ocorre com o peso. Veja um exemplo. Então, aqui vamos ver um exemplo aqui, ó. Um corpo de massa 20 kg no planeta Terra, onde a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado, possui o seguinte peso: 20 vezes 9,8. Gente, a aceleração da gravidade no planeta Terra, ela foi feita por cientista, não foi ninguém que acordou de manhã e falou, eu acho que é 9,8, né? Porém, muitos exercícios trabalham isso daqui como 10. Eu não sou muito fã de trabalhar com aceleração da gravidade como 10, mas até atividades de caderno, né, de apostilas, de livros, ele traz como 10. Mas a gente tem que lembrar que a aceleração de verdade aqui no planeta Terra é 9,8. Então, qual que é o peso? 196 newtons. O que isso significa? Significa que a atração que o centro da Terra está puxando para esse
peso, né, para essa pessoa, o corpo, né, 20 quilos aqui, é de 196 mil newtons, é o peso dela, tá? O mesmo corpo em Marte, onde a aceleração da gravidade é 3,711 metros por segundo ao quadrado, possui o peso bem menor. Então, quer dizer, 20 vezes 3,711 vai dar 74,22 newtons. O que isso significa? Significa que a atração é menor. Então, vamos supor que essa pessoa ela vai andar tranquilamente na Terra, lá em Marte ela já não vai andar. Ela pode andar, dar uns pulinhos, flutuar um pouquinho, daquela forma que a gente vê em filmes, tá bom? Vemos que o peso no planeta Marte é bem menor que na Terra, pois a gravidade em Marte é menor. Isso ocorre porque a gravidade de um determinado local depende da massa do corpo. Como a massa de Marte é menor do que o da Terra, ele também terá gravidade menor. Então, os planetas, né, seguindo essa lógica aqui, os planetas com menor massa que a Terra vai ter aceleração da gravidade menor. E aqueles maiores, né, vai ter aceleração da gravidade maior. Depois a gente pode até pensar em fazer algumas atividades nessa área aqui, que é bem legal você calcular o peso, né, em determinados planetas aí. Bom, terceira lei agora, da ação e da reação. A toda ação corresponde uma reação, de mesmo módulo, mesma direção e de sentidos opostos, tá? Quando nós falamos em módulo, nós estamos falando sempre naquilo que nós não nos preocupamos com o sinal. Se é sinal positivo, sinal negativo, então módulo ele é sem o sinal, tá? Mesma direção. A direção ela vai ser no sentido da direita para a esquerda, da esquerda para a direita. Desculpa, confundi. Mesma direção vai ser para cima ou para baixo, da direita para a esquerda. Então, significa horizontal e vertical. Então, mesma direção. Se você tiver acontecendo alguma coisa na horizontal, o outro objeto tem que estar na horizontal também. Ou, se for na vertical, o outro tem que estar na vertical também, tá? E sentidos opostos, aí sim, um para a direita e o outro para a esquerda, tá? Que seria o encontro dos dois. Como eu falei para vocês, o exemplo da parede. Você está empurrando uma parede, né? Qual que é o sentido? O sentido vai ser eu estando, né, dependendo do ponto de vista, eu estando da direita para a esquerda, a parede da esquerda para a direita, mas ela vai estar exercendo, né, um empurrão de volta, tá bom? A terceira lei de Newton, conhecida como lei da ação e reação, afirma que para toda força de ação que é aplicada a um corpo, surge uma força de reação em um corpo diferente. Essa força de reação tem a mesma intensidade da força de ação e atua na mesma direção, mas com sentido oposto. As forças de ação e reação possuem intensidades iguais, sentidos opostos e atuam em corpos diferentes. Então, é aquilo que eu falei para vocês. Tudo que você aplica uma força num determinado objeto, ele vai retribuir aplicando também em você. É aquilo que a gente falou lá no começo da maçã. A maçã ela é atraída para o centro da Terra, mas ela também tenta atrair o centro da Terra para ela. Só que, como ela é um corpo menor, então acaba sendo que desprezível. Por isso que ela acaba sendo ela mesma atraída, tá? Então, aqui tem, né, um exemplo aqui para a gente poder entender. Aqui duas pessoas, né, no patins, eles estão tendo uma ação. Então, essa está tendo uma ação, está empurrando. Essa está tendo uma reação. Elas estão exercendo a mesma força, né, em sentidos opostos. Aqui é a propulsão dos foguetes. Se a gente assiste alguns filmes aí de principalmente ficção científica, né, que traz os foguetes aí indo para um lado, indo para o outro, a gente vê isso daqui. O que faz o foguete entrar em órbita? Justamente é a propulsão aqui das turbinas dele. Conforme esse ar quente vem para cá, ele empurra
o foguete para o outro lado. Então, é a lei da ação e reação. Aqui tem um mapa mental. Eu acho que seria muito interessante vocês pararem um pouquinho o vídeo aqui e copiarem esse mapa mental no caderno. Eu achei ele bem legal, bem interessante. Ele vai falar o que aqui, ó, das leis de Newton, né? E aqui ele fala da terceira lei. Vamos começar da primeira lei. A primeira lei, o que é a primeira lei? É a lei da inércia. O que ele tem aqui? A tendência a quê? Ao repouso ou ao movimento retilíneo uniforme. O que é o movimento retilíneo uniforme? Nós falamos na inércia sobre isso. É a velocidade constante e em linha reta, né? E o que é o repouso? É quando o repouso acontece quando não tem velocidade, ele está parado, sem velocidade. A segunda lei é o princípio fundamental. O que o princípio fundamental fala? Que a força ela é igual a massa vezes a aceleração. Você tem os vetores com a mesma direção e mesmo sentido. E a unidade é o Newton, né? Quilo vezes metros por segundo ao quadrado vai dar igual ao Newton. Lembra que eu falei que era uma homenagem a Newton, né? E a terceira lei da ação e reação. Nós temos o quê? Corpos diferentes. Eu não consigo ter uma ação e reação dentro de um corpo só. Por quê? Porque eu preciso exercer uma força num corpo, tá? Aí eu vou exercer essa força aqui com a mesma intensidade, com a mesma direção e sentido contrário, tá? Mesma intensidade, mesma quantidade de força que eu aplicar, né? De início ele vai aplicar junto comigo a mesma intensidade, na mesma direção, vertical, horizontal e sentido contrário, direita ou esquerda. E tem o desenho aqui, né? Da ação e da reação. Então, esse mapa mental aqui, ele é bem interessante para a gente guardar alguns itens importantes aí das três leis. E aqui algumas charges, né, que eu gosto muito de usar nas provas quando a gente trabalha. Esse daqui, por exemplo, o que ele é? Ele é bem uma aplicação da primeira lei. Então, ele fala aqui, ó, um corpo em movimento tende. O que aconteceu com o skate? O skate bateu na pedra, ele foi atirado para frente. Aí ele fala, permanecer em movimento. Então, quer dizer, um corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Da mesma forma que um corpo em repouso tende a permanecer em repouso, o contrário é verdadeiro, né? Então, por que ele continuou? Porque a tendência dele de parar aqui é permanecer em movimento. E... Opa, fui muito. Aqui também o Garfield, né? Tem várias tirinhas do Garfield que brinca com essa temática das leis de Newton. O John tá falando para ele, você é preguiçoso. Não, estou conduzindo uma experiência científica. Preguiçoso. Estou testando a primeira lei da física. Preguiçoso, preguiçoso, preguiçoso. Corpos em repouso tendem a permanecer em repouso. Então, na realidade, ele é um grande cientista, né? Ele não está descansando sem fazer nada. Ele está simplesmente testando a primeira lei da física. E aqui também, né? Ele fala aqui, ó, para que serve essa manivela? Então, ele puxa o freio de mão do carro. Aí, o que acontece? Eles batem todo no vidro aqui, ó. Não mexa no freio de mão, Garfield. Então, por quê? Isso daqui também é a lei, né, a da inércia também, né? Por quê? Porque a partir do momento que o carro parou, o corpo foi jogado para frente. Você pode ver aqui, que eu esqueci o nome do cachorrinho, ele vem para frente também, ó. Ele tá lá no banco de trás, mas ele veio para frente também. Por quê? Porque a tendência é continuar no mesmo movimento. E aqui também, né, da zebrinha, que ela tá correndo, ela parou, a inércia fez até mesmo as listras dela irem todas para frente, né? Ela parou, mas as listras continuaram. Então, também é uma charge bem interessante que mostra pra gente a lei da inércia. Claro, né, que não vai acontecer isso na vida real. Isso daqui sim acontece na vida real, mas isso daqui não. Mas, de qualquer forma, a gente sabe, né, que é uma charge bem inteligente, porque ele aplicou aqui a lei da inércia. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se tiver qualquer dúvida, pode me perguntar, eu estou sempre à disposição de vocês. Vocês já têm o meu número, é só me chamar que a gente pode conversar mais. Ok? Tchau, tchau.